Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. Leitura de hoje, ela é uma leitura que toca bem, é uma leitura que traz uma sensibilidade ao coração. Uma leitura que, naturalmente, a palavra, ela sempre nos provoca algo, pois a gente precisa se moldar como Deus nos quer, como Deus nos pede. E a leitura de hoje vem trazer um pouco de um sentimento que muitas vezes é muito encontrado nas nossas vidas, encontrado na caminhada, encontrado na vida peregrina, que é o sentimento de exclusão daqueles que são ditos pecadores, daqueles que não entram em determinado grupo, daqueles e daquelas que contrariam muitas vezes a fé, o seguimento a Jesus, contrariam deliberadamente os mandamentos. E aí Jesus vem nos dar a nós, quando nós temos esse tipo de sentimento de que, mas por que aquela pessoa está indo em determinado lugar? Vou dar um exemplo claro. Muitas vezes eu ouço falar e o padre, por exemplo, o padre Fábio de Mello, ele é muito perseguido porque ele anda no meio de artistas, ele vai na Rede Globo, ele evangeliza muitas vezes esse meio, porque ele tem abertura. Outro padre também que às vezes é muito perseguido por causa disso, o padre Marcelo Rossi. Pessoas que, devido ao tamanho que eles ficaram, eles têm livre acesso a esses meios que poucas pessoas têm. Meio dos empresários, dos artistas, dos famosos. E aí muitos criticam. E o evangelho de hoje, nós também muitas vezes criticamos. Eu, talvez você que está acompanhando a liturgia hoje. E aí esse evangelho vem nos trazer uma revelação de Cristo
à luz dessas realidades, Jesus fala conosco claramente: meu filho, minha filha, não critique, não julgue, não procure saber, viva a sua vida, viva a sua missão. Eu vou espalhar a minha palavra em todos os lugares. Porque mesmo que a conversão não seja plena em determinados locais, mas a mim eu não me preocupo com o número. Meu interesse é um a um. A palavra vem dizer que há mais festa no céu por um pecador convertido do que por 99 justos salvos. Então a gente não pode criticar, a gente não pode julgar, a gente não pode, ficar muitas vezes até diminuindo a imagem, questionando. Não devemos fazer isso. Hoje a palavra vem dizer que Jesus, ele olha para Mateus, e Mateus era tido como um grande pecador na época. Os cobradores de impostos eram pessoas que roubavam, que adulteravam. Então eles eram mal vistos mesmo. E Jesus olha para aquele homem. Jesus enxerga além. Jesus enxerga o nosso potencial. Essa que é a grande verdade. Jesus ele não está interessado nos nossos erros. Muito pelo contrário. Jesus ele enxerga o potencial nosso. E Jesus enxerga o meu eu convertido. Ele sabe das nossas potencialidades. Ele convida-nos a uma vida nova. E aí ele fala com Mateus: segue-me. E Mateus aceita o convite. Percebam isso. Ainda é um convite. Não é que Jesus deixa para lá toda a vida. Não. Os erros estão ali, mas Jesus pede o que? A conversão. E enquanto há vida, há perdão, há conversão. Nós não podemos nunca esquecer disso. Porque se nós esquecemos disso, nós desistimos de algumas pessoas. Pode acontecer da gente desistir de nós mesmos. E a palavra de Deus hoje vem dizer: meu filho, minha filha, nunca desista. Nunca desista do céu. Nunca desista do reino para você e para aqueles que eu lhes confio. Porque a palavra e a minha vida que eu dei para que todos sejam resgatados. Eu não quero perder nenhum. Jesus fala isso claramente ao nosso coração. Jesus não tem interesse de perder nenhum. Quando ele fala lá no final do Evangelho: sedes misericordiosos. Eu quero a misericórdia, não o sacrifício, porque, gente, ele já se doou, o sacrifício já foi feito. Nós vivemos o tempo da misericórdia de Deus. E não é que a misericórdia de Deus seja um tempo de, errem o bastante e no fim tudo vai dar certo. Não. O tempo da misericórdia de Deus é o convite à conversão diária. Hoje a gente vai chamar as pessoas para a conversão. Amanhã a gente vai chamar de novo. Depois de amanhã de novo. É um caminho sem volta. Nós nos preocupamos com a nossa conversão. Nós nos preocupamos em dar nosso sim a Deus. Mas o nosso sim a Deus precisa ser frutífero. Precisa de trazer mais pessoas. Volto a dizer, Jesus não quer perder ninguém. E aí um detalhe do Evangelho: quando Mateus decide seguir Jesus, quem eram as pessoas que Mateus convivia? Percebem a importância de algumas pessoas de Deus terem abertura para entrar em qualquer lugar? Porque Mateus, por ser cobrador de impostos, ele vivia com outros cobradores de impostos. Então ali
Jesus consegue uma conversão que pode arrastar outras. Jesus se espalha, Jesus encontra uma porta aberta para que outras possam vir também até Ele. Porque não nos enganemos, tem muitas pessoas justas, não convertidas, que precisam de um contato com Jesus, porque nunca tiveram. E essas pessoas estão espalhadas em qualquer canto. Nós mesmos poderíamos ser uma delas. Mas aí vem uma pessoa que tem abertura para entrar em determinados lugares que normalmente não se fala de Deus. E aí vem os outros para marretar. Não, a gente tem que dar glória a Deus. Porque a obra está sendo feita, a semente está sendo espalhada. E não nos ocupemos com a vida de ninguém. Não nos preocupemos que Mateus era cobrador de impostos. Não é nossa missão isso. A nossa missão é orar cada vez mais para que Deus alcance os corações. Para que a gente viva céus novos e terra nova. Vem muito forte no meu coração que o mundo, e aqui eu estou falando realmente o mundo será modificado a partir do momento que tenhamos mais e mais santos, mais e mais pessoas decididas a seguir a Cristo, a seguir Jesus até o fim e não largar desse objetivo. Então nós precisamos sim de evangelizadores em todos os locais. Passemos a olhar para toda a realidade visando a conversão e o reino dos céus. E dando uma freada no nosso ímpeto de justiça, no nosso ímpeto de julgamento, no nosso ímpeto de que as coisas se resolvam à nossa maneira e a nosso tempo. Entreguemos o tempo a Deus. Sejamos verdadeiras pessoas que buscam viver e semear a misericórdia de Jesus. Assim, poderemos alcançar muitos corações, muitas vezes corações que nós nem mesmos esperamos. Porque Jesus quer ser conhecido, porque Ele ama a todos. E muitas vezes, algumas pessoas não seguem porque não conhecem e porque não tiveram ninguém que o apresentasse. E eu e você estamos apresentando nosso Senhor para cada um daqueles que vêm até nós? Essa é a grande questão do dia. Querido Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor vem para os doentes, porque o Senhor vem para os necessitados, porque o Senhor vem para aqueles que têm coragem de entregar o seu tudo a Ti, de fazerem o movimento da conversão e aceitarem o seu sim. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor vem por cada um de nós, que também somos pecadores. E te pedimos, Cristo, nos dê a graça de sermos aquele que apresenta-vos a todos os outros. Que nós utilizemos da nossa vida para ser sinal do teu amor no mundo. O amor, como diz São Francisco, o amor não é amado. Portanto, nós que amamos o amor, e aqui o amor é Jesus, nós precisamos apresentar esse amor, levar esse amor por meio das nossas vidas, para que cada vez mais o amor seja amado. Muito obrigado, Jesus. E te pedimos, fica conosco, Senhor.
Nós precisamos, nós somos necessitados, nosso coração tem sede de Ti. Dai-nos a graça de nunca abandonarmos a nossa caminhada contigo e sermos perseverantes. Muito obrigado pela sua companhia diária, Senhor. Amém.